Olá, irmãos. Aqui é o pastor Alberto Seiroc. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição número 6 sob o título Ainda não é o fim. O texto que nós vamos analisar é o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 13. Todo o capítulo 13 é o texto que nós vamos utilizar no estudo de hoje. Lição, então, número 6. Abra a sua revista, abra a sua Bíblia e vamos acompanhar nesse momento essa reflexão de Marcos, capítulo 13. Como o título diz, ainda não é o fim. O texto do Evangelho de Marcos, ele é um texto escatológico. Nas outras lições, nós já falamos um pouco sobre a escatologia. A escatologia é o que nós chamamos de doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. É a doutrina que fala sobre a morte, sobre a ressurreição, fala sobre o céu, fala sobre a segunda vinda de Cristo, ou seja, os eventos futuros. E um dos temas da escatologia são os temas relacionados à segunda vinda de Cristo. O Evangelho de Marcos, capítulo 13, ele traz esse tema escatológico. E nós vamos então aproveitar essa oportunidade para estudarmos e aprofundarmos um pouco mais esse tema. Vamos, em primeiro lugar, analisar o contexto onde esse tema escatológico ele é colocado. Em Marcos capítulo 13, versículos de 1 a 4, Jesus saindo do templo, um dos seus discípulos olha para o templo e fica praticamente maravilhado com aquilo que ele estava vendo. E ele diz: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E Jesus, respondendo a esse discípulo, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Esse é o contexto, então, onde Jesus vai falar a respeito desses acontecimentos futuros. Ou seja, ele traz uma palavra a respeito desses eventos escatológicos. Toda a profecia ela tem uma aplicação imediata e uma aplicação posterior, ou seja, uma aplicação para o futuro. Ela traz uma palavra de conforto, de consolo imediato, mas também traz uma perspectiva e uma esperança futura. E Jesus estava falando de acontecimentos que ocorreriam em breve e também de acontecimentos que ocorreriam no final dos tempos. Em relação ao templo, quando Jesus responde à pergunta dos seus discípulos, esse templo de Jerusalém, Jesus fala sobre a sua destruição, mas não é uma destruição do templo que estaria coincidindo com a destruição, por exemplo, do mundo. É uma profecia num contexto mais próximo, digamos assim. E ele então fala desse templo, uma vez que os discípulos ficaram maravilhados com aquela construção. Aquele já era o segundo templo que estava sendo construído, sendo edificado. Com relação ao templo de Jerusalém, o primeiro templo ele foi construído por Salomão. Davi preparou todo o material, mas quem construiu o templo
foi o seu filho Salomão. Isso ocorreu no século X antes de Cristo, ou seja, 1000 anos antes da primeira vinda de Jesus. Esse templo construído por Salomão, ele foi destruído pelo Império Babilônico no século VI, ou no sexto século antes de Cristo, quando a Babilônia, então, invade o reino do sul, Judá. Ele também destrói o templo que havia sido construído por Salomão. O segundo templo, ele foi reconstruído no período persa, ou seja, quando o Império Medo-Persa invade a Babilônia, ele permite, mais tarde, que o povo comece a retornar para a reconstrução do templo. Então, o segundo templo, ele começa a ser reconstruído no final do século VI antes de Cristo, cumprindo-se aquele período dos 70 anos de cativeiro babilônico. Após esse período de 70 anos, eles retornam novamente a Jerusalém e reconstroem o templo. Mais tarde, esse templo ele é remodelado por Herodes o Grande, lembrando que haviam vários Herodes. Esse Herodes o Grande, no final do primeiro século antes de Cristo, ele começa a fazer reformas no templo para agradar os judeus. E realmente a obra era magnífica, era gloriosa. Todavia, o templo ele é um local de culto, e nós precisamos sempre observar alguns detalhes com relação à adoração no templo. Um dos erros que eles cometeram naquela época foi a tendência à idolatria do templo. Como o ser humano já é tendente à idolatria, ele coloca qualquer coisa para ser adorado, o templo ele também passou a ser objeto de culto. E o que aconteceu na época de Jesus? Eles estavam cultuando o local de culto, ou seja, colocando o templo como sendo não um local de adoração, mas a própria adoração ao templo. E é esse detalhe que nós precisamos estar sempre atentos. Se nós estamos cultuando a Deus ou se nós estamos cultuando o local de culto. E foi esse erro que foi cometido. Eles cultuaram mais o local de culto do que o próprio Deus. Ou seja, o erro cometido foi transformar o meio em finalidade, em fim. Ou seja, o templo é o meio para a adoração, não um fim em si mesmo. De forma que, no momento que estamos passando agora, nesse período de pandemia, onde todos estão em casa e não podem ir ao templo, isso não faz grandes diferenças na nossa adoração a Deus, porque nós adoramos não o local de culto, adoramos a Deus. Temos que ter o cuidado de não transformar o meio de adoração num fim em si mesmo. 3 perguntas foram feitas ali. E são essas 3 perguntas que a lição traz para que nós possamos responder a partir dessa reflexão, a partir deste estudo. Quais são as 3 perguntas? A primeira pergunta que foi feita foi: quando será a destruição do templo? Ou seja, como é que isso vai acontecer e quando isso vai acontecer? Em segundo lugar, a segunda pergunta é: quando será a sua vinda com poder e glória? Ou seja, quando o Cristo, o Messias, vai voltar?
E em terceiro lugar, quando será o fim do mundo? Então, essas três perguntas, elas são respondidas por Jesus. Ele vai dizer quando será a destruição do templo, ele vai dizer quando será a sua vinda com poder e glória e quando será o fim do mundo. Vamos então analisar essa profecia e ver o que Jesus respondeu a estas perguntas. Na análise da profecia, nós vamos analisar então o texto do capítulo 13, dentro desse contexto dessas perguntas feitas pelos discípulos e a resposta que Jesus está dando a eles. Vamos iniciar então fazendo um resumo do que Jesus ensinou. Jesus disse para eles: vocês precisam ter cuidado. Mas ter cuidado com o quê? Bom, lá no versículo 5, ele diz: para que ninguém engane vocês. Então, o primeiro cuidado que as pessoas devem ter em relação a essas questões que nós formulamos é que você não seja enganado pelas pessoas. Segundo lugar, ele diz: cuidado na hora do sofrimento. Cuidado quando você estiver sofrendo, para você não ser envolvido de forma fácil, né? E achar que vocês vão conseguir resolver os seus problemas buscando uma solução imediata, inclusive em cristos falsos. Em terceiro lugar, ele diz: tenham cuidado de aprender, saber e discernir aquilo que ele está ensinando, ou seja, aquilo que o texto, que nós estamos lendo ensina. Você precisa então aprender, precisa saber e precisa discernir aquilo que está sendo ensinado por Jesus. E em quarto lugar, ele vai dizer: tenham cuidado de orar e vigiar. É muito importante que você ore e vigie. Esses 4 pontos, são os pontos que Jesus coloca como cuidados que nós devemos ter na nossa vida. Com relação ao Templo de Jerusalém, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então, como nós falamos, o primeiro templo foi construído por Salomão no século X a.C. Esse templo foi destruído pelo Império Babilônico no século VI. Ele foi reconstruído no período persa, no final do século VI. E ele foi remodelado por Herodes no final do século I. E esse templo ele foi destruído por Tito no ano 70 depois de Cristo. Tito era um general romano e eles conquistaram a cidade. Quando eles conquistaram a cidade de Jerusalém, Tito ordenou seus homens que preservassem o templo. Então ele deu essa ordem para que o templo fosse preservado. Ele não foi lá com a intenção de destruir o templo, mas preservá-lo. Mas o prédio ele acabou sendo destruído por um incêndio feito por um de seus soldados. E como resultado desse incêndio, o general Tito ordenou que tanto o templo quanto a cidade fossem totalmente destruídos. E os romanos, então, eles começaram a desmontar o edifício, o templo. Mas por que eles estavam desmontando? Porque o ouro que havia dentro do templo, ele se derreteu com aquele incêndio. E por ele ter se derretido, ele entrou pelas fendas do templo. Ele entrou pelas pedras daquele edifício. E ao derreter-se e entrar pelas fendas, a única forma que eles tiveram para pegar esse ouro era removendo essas pedras. A palavra de Jesus, ela se cumpre então de forma fidedigna. Não ficaria pedra sobre pedra.
e todas essas pedras foram retiradas, e aquele templo que Herodes havia ajudado a construir, a remodelar, ele acabou sendo totalmente destruído. Não existe mais nada ali. Ou seja, a primeira parte da profecia, ela se cumpre então no ano 70 depois de Cristo. Mas isso ainda não é o fim. Jesus então vai dar um panorama, e nós vamos ver esse panorama do início do fim. Ou seja, o fim, ele não virá, não acontecerá de forma imediata. Haverá todo um processo. E o início do fim, ele vai ser marcado por vários eventos. Então vamos ver algum deles. Em Marcos capítulo 13, versículos de 5 a 8, diz assim: E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Veja que Jesus, ele está dando um panorama do fim, mas ele está dizendo que isso ainda não é o fim. Ainda outras coisas acontecerão. Mas quando essas coisas começarem a acontecer, você já vai saber e já vai poder identificar que este é o começo, este é o princípio, este é o início do fim. O que vai acontecer? Ele diz: cuidado, ninguém vos engane. Então você tem que ter muita cautela. Segundo, esses que estão se apresentando como Cristo enganarão a muitos. Você também vai ouvir sobre guerras, rumores de guerras. Não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares, fomes, tribulações, mas isto é apenas o começo. Jesus então, ele traz esse panorama. Ele ainda diz mais alguma coisa aos seus discípulos. Ele vai dizer aos seus discípulos que eles seriam então odiados por amor ao Evangelho. Então, uma das coisas que aconteceria antes, por exemplo, da destruição do templo, seria o ódio que seria ateado contra os seguidores de Cristo. E aqueles que amassem o Evangelho, eles seriam entregues aos concílios. Né? Ele diz: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis. Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, pois não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então ele fala desse ódio que seria desencadeado aos cristãos. Isso também aconteceu naquele período, ou seja, no primeiro século. Nós sabemos que todos os discípulos de Jesus, os apóstolos,
eles morreram de forma trágica. Todos eles foram odiados realmente por amor ao Evangelho. E eles não titubearam em se manter fiéis ao Senhor Jesus. Tiago, por exemplo, morreu decapitado pelo rei Herodes. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo em Roma. André foi crucificado. Tomé foi atormentado com lança, foi queimado vivo. E Filipe também foi torturado, foi crucificado. Mateus foi decapitado. Natanael foi esfolado vivo, depois crucificado. Tiago, o menor, foi jogado para baixo, para morrer, do templo, foi jogado vivo, para morrer. Depois ele foi espancado, porque ele não havia morrido, foi espancado até o final. Simão, o Zelote, ele também morreu crucificado. Tadeu foi espancado até a morte. Matias foi apedrejado e foi também pendurado numa cruz. João foi jogado num óleo fervente, mas ele não morreu. Depois ele foi exilado na ilha de Patmos. Depois veio Paulo, também morreu decapitado em Roma. Todos os apóstolos tiveram uma morte trágica, conforme Jesus falou. Eles seriam odiados por amor ao Evangelho. De forma que todos os discípulos sofreram na carne, sofreram na sua própria vida aquilo que Jesus havia dito para eles. Todos eles foram torturados e mortos. Jesus ainda faz alguns avisos e fala de alguns sinais que haveriam de ocorrer por ocasião da sua vinda. Então vamos ver esses avisos e esses sinais. Ele diz ainda lá em Marcos capítulo 13, versículos de 14 a 23, quando ele diz assim: ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê e entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa, e o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes, mas ai das grávidas e a das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa folga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou. Até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Jesus ainda fala, então, desses sinais que aconteceriam e desses acontecimentos trágicos que aqueles cristãos sofreriam. Agora ele vai falar também sobre os sinais da sua segunda vinda, ou seja, dos sinais que estão relacionados mais ao final da história. E nos versículos de 24 a 27 ele diz assim: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Jesus então faz a revelação a respeito da sua segunda vinda,
ou seja, outros sinais que aconteceriam, desta vez são sinais cósmicos, né? No Sol, na Lua, nas estrelas, ou seja, as estruturas cósmicas, elas serão abaladas. E nesse momento, ou seja, nesse momento onde toda essa estrutura cósmica é abalada, então verão ver o Filho do Homem nas nuvens. Esse texto está bastante relacionado, né, com o texto de Apocalipse, com a abertura dos selos e o toque das trombetas, e também as 7 taças. Ou seja, são os sinais relativos à segunda vinda. Eu não vou me deter hoje pormenorizadamente nesses sinais, porque é necessário uma comparação, ou seja, uma complementação, digamos assim, para você entender mais nitidamente esse cenário, lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Tessalonicenses e Apocalipse. Eles vão dar, então, esse panorama mais completo dos acontecimentos relativos à segunda vinda de Cristo e a sequência desses acontecimentos. Mas há um segredo, né? O segredo da vinda de Jesus. Qual é o segredo da sua vinda? O segredo da vinda de Jesus é o tempo de Deus. Não cabe a nós determinarmos esse tempo. Jesus voltará no tempo de Deus. Da mesma forma como ele veio pela primeira vez para cumprir as profecias do Antigo Testamento, ele voltará a segunda vez, conforme ele prometeu, e também conforme as profecias do Novo Testamento. Deus já tem traçado no seu calendário esse tempo, esse período. Mas Jesus falou que nós poderíamos perceber algumas coisas. E o que nós devemos perceber? Qual o segredo que Jesus deixou, então, para que nós pudéssemos observar, né, e nos orientarmos a respeito da sua vinda? Ele diz, em Marcos capítulo 13, versículos, a partir do versículo 28, quando ele diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Ou seja, olhando para a figueira, você é capaz de saber a estação, é capaz de saber o tempo. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto. Ou seja, as portas, né, já estão abertas. Cristo está à porta. Quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto. As portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra é como se um homem, né, partindo para fora da sua terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Observe que Jesus, ele traz, né, dentro desse panorama, alguns dados importantes. Se você é capaz de saber
as estações, olhando para a figueira quando ela está brotando. Da mesma forma, quando você começar a observar todos esses acontecimentos, sabei que o tempo está próximo. Então Jesus faz aqui uma revelação sobre os falsos messias, né? Os falsos mestres, os falsos profetas. Quando eles começarem a se multiplicar, eles sempre existiram desde o tempo de Jesus. Mas quando o número desses falsos messias começar a aumentar, você já precisa começar a prestar atenção. Sempre houve guerras. Segundo Will Durant, ele diz, numa pesquisa que ele fez, que já houveram 3.400, quase 3.500 guerras na história registrada. Mas só houve 268 anos de paz. Então, dos 3.421 anos de história registrada, 268 anos de paz. Tivemos muito mais guerra, ou seja, menos de 10% desse tempo foi de paz. A história tem sido marcada pelas guerras. Mas Jesus disse, quando o final estiver se aproximando, essas guerras, esses rumores de guerras, eles aumentariam à medida em que o tempo da sua vinda se aproximasse. Eu pergunto a você, esses assuntos têm sido tônica, têm sido tema dos noticiários, dos jornais? Ele diz também que haveria um constante tumulto no mundo, né? O mundo, ele teria conflito entre as nações, mas ele disse, não se preocupe com essas coisas, todas essas coisas devem acontecer. Ele disse, haveria também um aumento do número de terremotos, haveria fomes, ou seja, a fome se intensificaria. Se você olhar as estatísticas da fome, você vai saber que hoje, a cada 3,6 segundos, morre uma pessoa de fome no mundo. E todos os anos, são 15 milhões de crianças que morrem de fome. De doenças também relacionadas à fome. São 4 milhões de pessoas morrendo de fome permanentemente. Todos os anos, todos os meses, todos os dias. Temos também, hoje, no mundo, que vai para 7 bilhões de habitantes, mais de 3 bilhões sobrevivem com menos de 3 dólares, que daria mais ou menos uns 16 reais. Mas 1,3 bilhão vive com menos de 1 dólar, ou seja, menos de 5,50, 5,30 por aí. Como essas pessoas podem sobreviver num mundo onde a fome ela está se intensificando cada vez mais? A fome está devastando nações no mundo todo. Jesus também falou que haveria problemas, né, do tipo catástrofes, pestilências. Hoje nós estamos passando exatamente por um problema desse. O Covid-19, ele já, só de casos confirmados no mundo são mais de 20 milhões. Desses 20 milhões, 11 milhões, quase 12 milhões já foram recuperados. E o número de mortes no mundo chega a 724 mil, mais ou menos. Ou seja, uma doença que ataca as pessoas. Mas essa é a pior doença de todas? Não. A nossa
história ela tem mostrado que outras pestes também dizimaram um grande número de pessoas. Na Europa medieval, por exemplo, a peste negra. Na Primeira Guerra Mundial, cerca de 25 milhões de pessoas morreram com gripe. E num período que não haviam viagens aéreas, viagens intercontinentais, e da noite para o dia, 3 vezes mais pessoas contraíram gripe durante a Primeira Guerra Mundial do que realmente morreram na batalha. Ou seja, a gripe matou 3 vezes mais o número de pessoas que morreram nos campos de batalha. Cerca, talvez, de 25 milhões de pessoas morreram naquela ocasião. Então pense em problemas que nós tivemos recentemente. O próprio SARS, a gripe aviária, o vírus Ebola. Existem doenças assassinas, esperando só uma oportunidade para devastar a humanidade. Jesus disse que essas coisas aconteceriam, mas ainda não é o fim. Por isso, eu não quero que você fique assustado, não quero que você fique com medo. Quero apenas que você confie no Senhor e entenda que Ele disse que todas essas coisas aconteceriam na humanidade, aconteceriam neste mundo. Qual é a conclusão que nós podemos chegar, então, diante desse quadro? Bom, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Primeira, Jesus está vindo, Jesus está voltando. A sua volta, ela está se aproximando a cada dia, a cada hora. O dia e hora ninguém sabe, mas Jesus está voltando. E Ele está vindo, quer estejamos prontos ou não. Ele está vindo, quer estejamos prontos ou não. Se você estiver pronto, então você deve observar e trabalhar. Fique observando tudo que está acontecendo no mundo e continue trabalhando para o Senhor. Se você não estiver pronto, eu quero dizer a você, neste momento, que você pode se preparar, você pode estar pronto para a vinda de Jesus. Isso mesmo. Se você não se acha pronto para esse retorno, para essa volta de Jesus, você pode se preparar agora. Eu não sei como esta mensagem vai encontrar você no dia de hoje. Mas se você nunca confiou em Jesus como seu Salvador e gostaria de ser salvo, eu convido para que você venha a Ele hoje e seja salvo. Eu convido para entregar a sua vida nas mãos de Jesus e deixar que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida, para que você esteja pronto para a sua volta, para o seu retorno. Então, venha a Ele e faça essa decisão hoje. E se Ele falou com você, neste momento, em qualquer nível, eu quero que você, neste momento, abra o seu coração, faça aquilo que Cristo deseja que você faça, que é entregar-se e render-se a Ele, confiar a sua vida a Ele. Faça isso, porque, com certeza, Jesus está voltando. Com certeza, Jesus está vindo. E Ele disse a todos nós, vigiai. Esta foi a recomendação final. Vigiai. É nesta condição que você se encontra hoje? Então, se esta lição foi importante para você, e se ela ajudou você a confiar em Jesus, compartilhe-a com outras pessoas, porque certamente o Espírito Santo de Deus vai ajudar cada pessoa a se preparar para a volta, para o retorno de Jesus. Que todos nós possamos dizer, Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, fique com Deus e que esta lição possa produzir
frutos na sua vida. Amém.